Boa tarde a todos. Vamos dar início a mais um webinar da Tivit. Para quem não me conhece, meu nome é Anderson, eu sou responsável pelo time de Public Cloud na Tivit. Hoje a gente vai falar um pouco sobre Save em Cloud, né? Apesar de cloud já ser um assunto bastante conhecido, quando a gente fala de gasto, de save, sempre continua sendo um assunto novo, né? Sempre a gente procura usar mais e gastar menos. Então a ideia hoje é a gente falar um pouquinho de alguns cenários, falar um pouquinho como buscar redução, né? Então a ideia é dar alguns toques, falar um pouquinho sobre esse mundo, né? De como economizar consumindo cloud pública, né? Então, o que a gente pode ter, os pontos que a gente tem, né? Quais otimizações a gente pode ter, o que a gente pode criar, qual arquitetura técnica a gente pode criar com um custo financeiro adequado para o projeto. Então, alguns pontos que a gente vai falar hoje, né? Os benefícios de computação, quais são esses benefícios, né? Por que a minha conta está tão alta se eu sempre ouço falar que nuvem eu vou ter economia, vá para a nuvem pública que você vai ter economia. Então, por que a minha conta ainda está tão alta? O que está acontecendo? Será que o meu ambiente está adequado, né? Então vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Como controlar e otimizar os recursos. Será que eu estou consumindo? Será que eu estou usando o que realmente eu preciso? Será que a minha arquitetura está bem desenhada, né? Então vamos falar um pouquinho sobre isso também. Outro ponto bastante importante que nem sempre as empresas acabam se atentando eu, eu estou monitorando de forma adequada o meu ambiente, do ponto de vista financeiro também, né? Eu estou fazendo uma análise recorrente dos custos, eu estou fazendo um planejamento, enfim, vamos discutir um pouquinho sobre isso, né? E por fim, o gerenciamento Tivit, como que a gente pode te ajudar a reduzir, não só a reduzir custos, mas a montar uma arquitetura, um ambiente adequado, né? Quando a gente fala em nuvem pública. Então são esses 5 tópicos que a gente vai abordar ao longo do webinar. E se vocês tiverem dúvidas, eu espero que tenham, vão anotando. E ao final a gente vai abrir para um bate-papo, para tirar dúvidas, para responder as questões de vocês, tá bom? Vamos lá. Cloud, de fato, está transformando o modo como trabalhamos, né? Isso não é de hoje, já vem há algum tempo. Como trabalhamos, como nos deslocamos, né? Como produzimos, como inovamos. Então, cloud é isso, né? E aí é um pouco do que eu falei, né? Porque então algumas empresas ainda sofrem com custo alto dos projetos. E aí, quando a gente fala de custo alto, a gente vai falar um pouquinho para frente, não é só recurso técnico, a gente fala de tempo também. Será que eu estou usando adequadamente a plataforma, né? Será que eu não consigo automatizar alguma coisa para reduzir o tempo do meu recurso técnico que está lá fazendo a gestão, criando ambiente, suportando, enfim. Então vamos estudar, vamos conversar e vamos analisar alguns pontos que a gente pode ter como dica para usar adequadamente esses recursos, né? Então, cloud significa redução de custos? Geralmente sim, né? Quando bem utilizada, quando bem arquitetada, quando a gente utiliza os recursos certos para os ambientes certos, aí sim, aí a gente consegue ter a resposta satisfatória
de redução de custo, né. Então, cloud não é só um servidor, um banco de dados, um disco, existem inúmeros, serviços de diversas plataformas, e aí eu não estou falando de nuvem A ou nuvem B, né, existem cenários em que o ideal de fato é usar um pouquinho de nuvem A, um pouquinho de nuvem B, e aí a gente compõe, hã, os ambientes e os cenários adequados para a minha empresa, né. Então a gente está falando aí de SaaS, de PaaS, IaaS, que é o mais comum, né. Então o ideal é a gente de fato, planejar o que a gente precisa, né, não só começar criando recursos, o ideal é que a gente faça um planejamento antes, saiba onde a gente quer chegar, e aí é que a gente coloca aqui, tecnicamente e financeiramente. Então, eu tenho um budget para consumir durante o ano, qual a melhor forma de eu usar esse dinheiro, né? Como eu vou aplicar, como eu vou gerenciar isso, né? Então, é um pouquinho é a dica, né? Vamos planejar antes de executar. O retrabalho, de fato, custa bem mais caro, né? E aí a parte do planejamento. Existem alguns provedores que oferecem algum tipo de licenciamento específico, que isso pode sim te ajudar na redução de custo. Então, de repente, você tem um contrato com o provedor A, com o provedor B, monta um quebra-cabeça aí para poder, ao final, ao longo dos meses, ao longo do ano, você conseguir a tão esperada redução financeira com um ambiente mais operacional, né. Pense em aplicações, quando você for desenvolver a aplicação, pense nela com foco em resiliência. Então, o que que é isso? O que que a gente diz? Eh, Planeja plataformas, aplicações que possam trabalhar em balanceamento, né, não uma aplicação onde eu vou ter um único servidor de aplicação e um de banco de dados, né. Além de não ter segurança, eu dificilmente vou conseguir uma redução de custo, né, dificilmente vou ter um ambiente seguro dessa forma. E aplicações ligadas, né, o que são aplicações ligadas? Eu posso levá-las para cloud? Geralmente sim, né, existem casos onde são necessários, adaptações, mas geralmente é possível sim levar esse ambiente, essa aplicação legada pra cloud. Então, tudo, eu costumo dizer que tudo vale a pena a gente parar e analisar, porque são passíveis, são geralmente aplicações passíveis de rodar em nuvem pública, né. Então, quais são outros benefícios de cloud? Resumidamente, né, o que que a gente pode opa, só dei avancei um aqui. Então, o que que a gente, entende por benefícios de cloud? O que que ela oferece? Ela oferece escalabilidade, né, então eu não preciso, estar amarrado a um hardware, a um pool de servidores limitados, eu tenho como escalar, claro, de acordo com a plataforma, com a aplicação, tudo isso precisa ser avaliado, né. Flexibilidade, custo reduzido, sim, custo reduzido desde que a gente faça o uso adequado, né, e capacidade ilimitada. Quando a gente fala capacidade ilimitada, significa que de fato a gente pode usar muito recurso, né, então, é um dos benefícios que a gente tem, sem preocupação, por exemplo, eu vou lançar uma promoção na minha plataforma de e-commerce, a minha plataforma web, eu preciso me preocupar em comprar equipamento, em colocar, meu ambiente vai suportar? Se estiver bem desenhado, não, você não precisa se preocupar, mas claro, cabe uma avaliação, né. O que mais cloud traz para a gente de benefício? É só isso? É só escalabilidade? É só redução de custo? Não, não é só isso, né. O que que cloud proporciona hoje? Eh, a possibilidade de errar e corrigir rapidamente. O que que a gente quer dizer com isso? O que que eu quero dizer com isso? Eh, a gente tem condições hoje, quando a gente fala de cloud,
de criar um ambiente, trabalhar nele e falar: "Puxa, não era isso que eu precisava". Bem, seja, eh, a aplicação, seja a arquitetura, eu tenho condições hoje de criar um ambiente e destruir em pouco tempo. Então isso que esse que é o recado, né, erre, claro, porém corrija rapidamente, porque a cloud te proporciona isso. Ela te deixa, te dá essa oportunidade. Agilidade também, então você pode provisionar, muitos servidores, muito poder computacional em pouco tempo, né. Com alguns cliques você tem, ambientes monstruosos que pode atender, muito bem qualquer plataforma. Criatividade, né, é possível hoje criar muito, criar, inovar, porque a nuvem te proporciona isso. Você tem capacidade, você tem condições e relativamente com custo baixo. Você não precisa realmente comprar um equipamento grande para desenvolver, para criar. Você escolhe o que você quer, a plataforma, o serviço, e aí você, usando a sua criatividade, você pode avançar aí e desenvolver o que você planeja, né. Da mesma forma, a inovação, há pouco tempo atrás, antes de a gente ter essas facilidades com cloud, a gente existia uma dificuldade em colocar em prática o que a gente criava, o que inovava, porque geralmente custava muito dinheiro e não tinha certeza se aquilo ia dar certo, enfim, ficava sempre a dúvida, né? Vamos para frente, eu preciso investir muito, mas e se eu não tiver retorno? Quando a gente está falando de cloud, a gente tem essa possibilidade, né, de inovar, de ir para frente, de refazer o que for preciso, né? Traz também benefícios técnicos e financeiros, que é um pouquinho do que a gente comentou lá anteriormente, e é o que a gente vai falar um pouco mais para frente. Traz sim benefícios técnicos, benefícios financeiros, desde que a gente saiba utilizá-los de forma correta e adequada, né? E o aumento da produtividade. E aí, quando a gente fala aumento da produtividade, de novo, não é só ter maior capacidade computacional, trabalhar de uma forma mais adequada o recurso humano mesmo, né? Eu não preciso hoje colocar uma pessoa para ficar olhando um servidor para saber se ele vai precisar, se a gente vai precisar aumentar um recurso porque está aumentando uma demanda de acesso. Não, vamos automatizar. A ideia é que a gente deixe a cloud trabalhar para a gente. Então, esse que é a grande sacada, né? Vamos deixar eles trabalharem para a gente, vamos colocar o poder computacional, vamos usar o poder computacional a nosso favor, né? E aí a gente começa, né? Por que que tá, Anderson, você falou de tudo isso, né? Legal, bonito o discurso, mas então tá, me explica, por que que a minha conta tá tão alta, né? Alguém me falou que eu pago pelo uso e mesmo assim a minha conta tá alta, né? Mas será que você está usando adequadamente, né? Será que você está usando de forma coordenada, de acordo com a sua necessidade, o seu volume de acesso, o seu período do mês que você mais consome, não basta você ter um pool de servidores lá, um pool de aplicações, né, pronto para suportar o seu pico. Não, não é isso que a gente quer. A gente quer realmente usar e pagar pelo que de fato a gente precisa. Então, o que que é o que eu preciso? Eu tenho minhas instâncias de produção, de QA, estou usando adequadamente? As máquinas estão ligadas só nos momentos certos? Né? Vamos falar um pouquinho disso também, né? Que aí é isso daqui, quais são os possíveis ofensores da minha conta, né? As minhas instâncias de QA, de homologação, de dev, e dependendo até o cenário, o ambiente de prod, ele precisa ficar ligado 24/7? Poxa, talvez não, não, nem todos os dias da semana. Então, pensa nisso, né? Vamos usar quando e da forma que for necessário. Ambientes superdimensionados, né? Empresas muito tradicionais têm o costume de
buscar sempre o pico máximo. Então, falando de ambiente físico, a necessidade de budget, a necessidade de aprovação, de aquisição de recursos, de equipamento. Então, a ideia antes era, deixa eu comprar o máximo para eu não ter que ficar pedindo dinheiro para o meu gerente, para o meu financeiro, para a minha diretoria. A grande a mudança, o grande paradigma agora é explicar para o nosso departamento financeiro que hoje a conta é 100, amanhã pode ser 150, mas daqui a 2 meses pode ser 75. Não vai ser um custo fixo, justamente pela possibilidade que a gente tem de usar mais, usar menos, de acordo com a necessidade, né? Outro fator que pode causar um aumento de custos são snapshots. Snapshots, vou até colocar o próximo aqui, snapshots de recursos sem utilização. Então, é, por exemplo, eu gero uma automação que faz o meu backup lá, faz o meu snapshot. Puxa, mas eu esqueci de fazer a mesma automação para excluí-los. Então, isso só vai aumentando. E aí o meu custo vai crescendo, o meu custo vai aumentando e eu não sei o porquê, né? O que está acontecendo? Então, avaliação, análise, acompanhamento é sempre necessário quando a gente fala de controle financeiro, né? Então, recursos que um dia eu aloquei no meu ambiente, matei a máquina, deletei a máquina, mas, puxa, esqueci o disco, esqueci o IP. São pequenas coisas, pequenos recursos, pequenos valores, que ao final do mês vai transformar a sua conta numa conta alta. Então, preste atenção sempre nesses detalhezinhos, sempre dá uma navegada, sempre dá uma olhada para ver se não ficou nada para trás, sempre pente fino para não deixar a conta crescer, né? Outros ofensores, né? Quando a gente fala de recursos, hoje a gente tem uma facilidade muito grande para ter recursos, né? Então, por exemplo, o meu backup, onde que eu estou guardando ele? Eu estou guardando ele num disco quente, eu estou guardando ele num serviço de armazenamento que eu vou lá e busco ele só quando eu preciso. As retenções maiores eu estou colocando em recursos de baixíssima frequência de acesso. Então, tudo isso faz parte do planejamento, aonde eu vou armazenar, né? Existem hoje ferramentas que já te proporcionam esse tipo de escolha, aonde que eu vou armazenar. O meu backup diário eu vou colocar no armazenamento A. O que eu passou de 30 dias, eu já jogo para um outro que é um pouquinho mais barato. Puxa, eu tenho que fazer uma retenção anual, então coloca ele no que tem o menor custo ainda, né? Então, avalie, estude os recursos que o seu provedor tem para você usar da melhor forma possível, né? Então, novamente, né, gaste tempo planejando, procure não sair executando, porque isso pode fazer com que você gaste mais do que você realmente precisa. Então, defina sua arquitetura, o que, que eu preciso, onde eu quero chegar. Às vezes, configurações simples pode fazer com que você tenha um ambiente elástico, um ambiente onde você tenha possibilidade de desligar, de diminuir, de deixar uma máquina ligada, por exemplo, à noite eu tenho um ambiente em balanceamento de carga, eu não preciso deixar, por exemplo, 2 máquinas ou mais ligadas durante a noite. Eu deixo o suficiente para receber aquela demanda noturna e se precisar, por exemplo, sei lá, quase não acontece isso, né? Mas o marketing lança uma promoção, alguma coisa, e esquece de avisar os responsáveis pelo ambiente. Então, configura a sua plataforma, configura a sua aplicação para ser autoescalável, para escalar de acordo com a quantidade de acessos, né? Escolha onde você vai fazer a hospedagem da sua aplicação. Sabemos que quando a gente hospeda o ambiente em São Paulo, a gente aqui no Brasil, na verdade,
o custo é mais alto, mas não é porque, poxa, os provedores não gostam do Brasil, não. Os impostos, nós sabemos que aqui no Brasil, realmente, os impostos fazem com que esses custos sejam bastante elevados. Então, avalia, eu preciso de fato ter o meu ambiente hospedado em São Paulo, no Brasil? Poxa, não, geralmente não. O que a gente costuma ver é que, na maioria dos casos, o ambiente hospedado fora do Brasil, com custo reduzido, atende e muito bem a demanda, né? É, e por fim, escolha o tipo de cobrança, qual o modelo, né? A gente vê muito a pressa das empresas para aplicar reserva. Poxa, eu vi falar que se eu reservar o meu ambiente, eu vou ter uma redução de até 70% de custo, né? Então, ok, eu vou reservar, mas aí o mês que vem fala, puxa, não devia ter feito isso, agora eu preciso mexer na minha aplicação e eu estou preso a uma reserva. Eu vou ter que entrar em contato com o meu provedor e pedir para mudar. Nem sempre isso é possível. Então, planeja, avalia, use as calculadoras, simule, faça cenários para que você possa escolher o modelo adequado de cobrança. Então, como fazer isso, né? Tem um exemplo bastante simples que eu coloquei aqui para a gente ter essa avaliação. Então, por exemplo, eu peguei um servidor, servidor básico com Windows, 8 vCPUs e 32 GB de RAM, né? E eu coloquei alguns cenários aqui e fiz o cálculo ao longo do ano. Quanto eu vou pagar ao longo do ano por esse servidor, né? Então, primeiro cenário, sob demanda. Eu simplesmente estou usando ele 24/7, eu não quero aplicar reserva, eu quero deixar consumir e pagar mensalmente. Então, mensalmente desse servidor, eu pagaria $562 para ele. Custo no ano, $6.700. É salgado, né? Então, aí vamos para o próximo cenário. Então, tá bom, vai. Se eu reservo esse mesmo servidor e tem a possibilidade de eu falar, poxa, eu não tenho dinheiro nenhum, eu quero simplesmente garantir a reserva, né? Meu custo baixa um pouquinho, eu vou ter mil e poucos dólares aí de economia. Já é alguma coisa, já tenho um save, já tenho alguma coisa. Eu tenho um terceiro cenário, eu tenho um pouquinho de dinheiro, eu tenho condições, então eu faço um aporte inicial, o meu custo mensal reduz, e aí se eu somar o meu custo mensal mais a antecipação que eu dei, eu vou reduzir mais um pouquinho ainda o meu valor lá no final do ano. Então, de 6.700, nesse terceiro cenário já baixou para 5.000 e quase 5.300. Poxa, já melhorou um pouquinho, né? Mas e se eu pagar tudo no antecipado? E aí eu não vou ter gasto, quase gasto nenhum, né? Porque nesse caso aqui eu não estou contemplando disco, não estou contemplando Elastic API, não tô, só o servidor mesmo, só o servidor do sistema operacional, né? E aí, se eu antecipo tudo, eu vou ter um aporte de $5.000, e aí de $5.250, e aí, em tese, o que eu vou pagar no final do ano. Já baixou mais um pouquinho. Mas eu tenho uma outra, última opção, que é que a gente costuma dizer, que costuma realmente utilizar, que é pagar pelo uso, né? Então, poxa, se eu pego esse servidor, e aí essa conta aqui ela nem está bem detalhada. Se eu pego esse caso específico e eu deixo esse servidor, levando em consideração que esse é um servidor de dev, de QA, ou até mesmo um servidor de produção, e se o meu ambiente produtivo ele não precisa estar disponível 24/7, né? Então, se eu deixar ele 12 horas por dia, e aqui eu considerei inclusive sábado e domingo,
né? Foi assim o mais simples possível, né? Eu vou ter um custo mensal desse servidor de US$ 281. Qual a diferença, né? Eu vou ter um custo, um gasto anual de US$ 3.300, né? Então, se a gente olhar os quatro, né, cinco, na verdade, os cinco cenários do mesmo servidor, vejam a variação que eu posso ter, né? Desde um sob demanda, e aí cabe novamente a avaliação, né? Fazer o acompanhamento e saber se aquele cenário ele pode ser desligado à noite. Em muitos casos isso é possível, né? E aí aplica-se a forma de cobrança adequada. Nesse caso, eu não precisei fazer muita coisa. Eu não precisei reservar, não precisei, simplesmente eu desligo o servidor à noite. Poxa, mas amanhã ou depois eu preciso de um servidor maior. Nesse caso, eu não tenho problema algum, eu simplesmente vou lá, aumento ele e vida que segue. Então, por isso que a gente fala, antes de aplicar reserva, reserva traz economia? Sim, traz, mas calma, olha, exercite aí o que a cloud pode te oferecer, né? Então, o que geralmente chega para a gente, o que a gente vê em alguns casos, né? Eu já tive um contato com um cliente que ele tinha uma aplicação que fazia comunicação, fazia post, enfim, com Twitter, com Instagram, enfim, essas mídias sociais, e ele tinha que trocar o IP dele com frequência, porque senão esses caras iam lá e barravam ele. Então, o que que ele fez? Poxa, eu vou aplicar reserva, então ele comprou centenas de máquinas pequenininhas só para usar como proxy e falou, poxa, agora eu estou bem, eu reservei, eu estou economizando, né? Mas ele usou a aplicação, né, de uma forma não tão adequada e o retorno financeiro não foi o que ele esperava, né? Ele continuou gastando bastante dinheiro e mesmo com reserva. Então, assim, existem casos que realmente a reserva não é o melhor caminho, né? Então, o que que a gente vê? Primeiro, as empresas, os responsáveis pelo gerenciamento, pelo acompanhamento do ambiente, geralmente ele espera fechar a fatura e depois avalia. Então, deixa aí o mês, deixa correr, vamos consumir, vamos gastar. E na virada do mês eu vejo o que que eu gastei e se precisar eu mexo no ambiente, mas só o mês que vem. Só que o mês que vem a fatura já fechou, né? Então, você já gastou um dinheiro que talvez fosse desnecessário. Então, não espere a fatura fechar para fazer a avaliação, né? Outro caso que geralmente acontece é, poxa, as pessoas fazem análises esporádicas da fatura, né? Puxa, eu só vou avaliar quando o meu financeiro falar, oh, o que está acontecendo que a gente está gastando mais do que a gente planejou? Aí você fala, puxa, deixa eu olhar aqui, caramba, deixei um servidor ligado e não precisava, deixei um disco lá e não precisava, né? Então preste atenção nisso, né? E aí é o que eu comentei agora, reservar, aplicar reserva sem maiores estudos, né? Só porque escutei falar que reservando eu vou ter uma ótima economia. Então, calma lá, né? E tem até um caso que é a junção de todos esses aqui, que é tomara que o dólar baixe, né? Então, aí as pessoas ficam implorando, pedindo para santo, não sei o quê, fazer um milagre para o dólar baixar, para ele justificar, conseguir alcançar aquele budget dele. Então, isso não vai acontecer. Dificilmente a sua reza, a sua torcida vai dar certo, né? Então, planeje, né? Pense para não ficar igual o canarinho pistolita aqui implorando por alguma redução de custo, né? Então, o que
Activity pode te ajudar, levando em consideração todos esses cenários, né? E aí, falando das três principais nuvens públicas que a gente conhece aí de mercado. Então, é a estratégia, né? O que você precisa, para onde você, qual melhor plataforma, qual a melhor nuvem o seu ambiente se enquadra. A Activity, ela não é um representante de nuvem pública, não é, a gente não vende bandeira aqui, né? A gente entende o seu cenário, a gente busca entende a sua necessidade, desenha a estratégia, até passa por todos os passos, assessment, onboarding, até chegar à migração para a nuvem adequada ao seu ambiente, né? Então é isso que a gente procura fazer com os nossos clientes, né? E o principal, acima de tudo, é a gestão. A gente consegue fazer e acompanhar vocês na gestão, na jornada para a nuvem. Então, é isso que a gente pode te ajudar, né? E como que de fato a Activity consegue te ajudar nisso, né? A gente separa, quando a gente fala de cloud, em dois serviços, né? Um é o que a cloud mesmo te oferece, que oferece para qualquer um, que é poder computacional, que é storage, que é rede, que são realmente os recursos, a disponibilidade, né? Isso é o que qualquer cloud aí te oferece, qualquer provedor sério te oferece. E onde a Activity te ajuda? É um complemento, na verdade, né? Os serviços que a nuvem te oferece, mais os serviços que a Activity te entrega, né? E aí é um complemento de soluções, né? Para lá no final do projeto você ter o seu ambiente seguro, saudável e bem gerenciado. Então, onde a gente te ajuda, né? Na camada de middleware, na camada de serviços gerenciados, plataformas, aplicações, a parte de gestão de incidente, gestão financeira, segurança, backup, enfim, toda essa camada que nenhum cloud, nenhum provedor de cloud vai te entregar, a Activity complementa. A Activity pode realmente te apoiar nesse espaço, né? E como que a gente consegue te entregar, te apoiar nisso? O time de Cloud Public da Activity desenvolveu um framework para implementação para implementação e gestão de cloud pública, que agiliza bastante, né, os processos, as atividades, né? Então, hoje, por exemplo, esse aqui é o cenário, é o nosso framework, né? Então, por exemplo, a demanda chega através da nossa ferramenta de governança, a gente tem a integração com o Gira, que é realmente através de processo ágil para a gente conseguir entregar de forma mais coordenada o ambiente. O código desse ambiente ele está no Git, que a gente desenvolveu através do Terraform, então a gente tem módulos específicos para determinados recursos, o que agiliza muito, o que faz com que a gente consiga criar ambientes complexos em pouco tempo, né? Isso não é uma inovação, poxa, a Activity inovou isso, não, isso é o que a cloud exige hoje, né? Quando a gente fala de cloud pública, qualquer provedor de serviços consegue te entregar, e o ideal é que te entregue isso mesmo, de forma ágil, de forma segura, que consiga agilizar as demandas e te entregue de forma segura e ágil. Então, a gente trabalha através de plataformas de mercado que consegue de fato entregar infraestrutura como código para ficar de uma
forma mais segura e adequada. E além da parte técnica, né, o que a gente também consegue, o que a gente faz, o que a gente vem fazendo para os nossos clientes, parceiros, enfim, né? A Tive tem uma plataforma de gerenciamento de cloud, que é a One Cloud Management Platform. Essa é uma plataforma proprietária da Tivity, onde a gente faz análise e acompanhamento financeiro do seu ambiente. E aqui, por exemplo, se você tiver Amazon, Azure, Google, tudo a gente consegue integrar e você vê um custo final lá no final do mês. Ou melhor, no final do mês não, em real time, né? Isso daqui, essa é a plataforma que a gente consegue prover esse serviço para você. Então você consegue saber quanto você tá consumindo, né? Não sei se dá para ver, existem 4 caixinhas aqui, né? Uma subtotal, subtotal com taxas. Então aqui já está o primeiro item ali subtotal é o custo puro do que você tá consumindo, sem imposto, sem absolutamente nada. Né? A segunda caixinha são é o custo já com os impostos embutidos, né? A terceira caixinha é o valor do dólar. Então, quanto o dólar está nesse dia? Quanto está o valor? E aí, na última caixinha, é o total em reais, já convertido, já o seu valor com impostos versus o multiplicado pelo valor do dólar do dia, e aí você tem um valor em reais aí do que você está consumindo naquele momento de todos os seus provedores de nuvem pública. A gente consegue, através dessa ferramenta, entregar relatórios detalhados. Então, quanto cada servidor do meu ambiente está me custando? A gente consegue ter essa visibilidade. Então, esse é muito bom isso, tanto para a área técnica quanto financeira, enfim, ter uma. A gente sabe que billing não é um relatório simples de se ver quando extraído direto do provedor. Então, a gente trata essas informações, despolui ela e te entrega de uma forma mais legível possível. Né? Também é possível, através de relatórios, gerar. Já existem, na verdade, alguns relatórios pré-definidos e outros, como a gente pode ver aqui embaixo, você pode desenvolver o seu relatório, você pode criar alguns combos e você pode criar o seu próprio relatório de acordo com a sua demanda, a sua necessidade, enfim. Né? Também é possível, de uma forma mais visual, através de gráfico, né, ter uma visibilidade um pouco mais clean do que você está consumindo. Né? Mas, bom, a gente está chegando ao fim aqui do webinar. Espero que não tenha sido tão corrido, espero que vocês tenham aproveitado. E a gente vai abrir agora um pouquinho para algumas dúvidas, se vocês tiverem alguma questão, algum ponto, né, para a gente debater, para a gente discutir. A gente tem aí algum tempo para conversar, para discutir. Eu quero agradecer a disponibilidade de todos vocês. E aí eu conto com as dúvidas, né? Se alguém tiver dúvida, alguém tiver algum ponto, se alguém quiser conversar, meus dados estão aí, né? Se eu não me engano, as informações elas serão disponibilizadas também, esse slide. E eu espero que vocês entrem em contato, tragam suas dúvidas para a gente discutir, debater, tragam seus cenários para a gente estudar junto, se for o caso,
redesenhar, poxa, minha conta está cara, está ficando alta, traz para a gente fazer um estudo, é o que a gente espera, é o que a gente quer, não quer que você gaste, a gente realmente quer que você use o que você precisa usar de fato, né? Bom, é isso, pessoal. Eu quero agradecer a participação de todos, o tempo de vocês por participarem e até a próxima. Em breve a gente vai fazer mais um webinar. Se tiver sugestões também, manda para a gente que a gente vai avaliar e estudar possibilidades de fazer um webinar de acordo com a necessidade de vocês também. Obrigado por todos, pela presença, pelo tempo e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.